Eu gostaria de pedir, querido ouvinte, que prestasse atenção nas palavras do Senhor Jesus, que estão escritas em Mateus, capítulo 29, dos versos 9 ao 11, que diz o seguinte: Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Essa verdade está contida na Escritura Santa, no livro de Mateus, no capítulo 24, dos versos 9 ao 11. Por isso que é importante estudar as Escrituras Sagradas. Nós não devemos ouvir apenas os nossos líderes em nossas denominações. Nós precisamos realmente examinar as Escrituras, porque nelas conheceremos a verdade. E de quem Jesus estava falando? Com certeza daqueles que se colocariam em favor da verdade. Mas quem seriam essas pessoas que perseguiriam os servos de Deus e procurariam matar aqueles que levarem a palavra de Deus? Você que me ouve pode estar se fazendo essa pergunta nesse momento. Então vamos deixar que a história da Idade Média responda para nós nessa manhã. Se perguntarmos a um professor de história ou historiador qual foi o poder que impediu pessoas de ter acesso à Bíblia, e qual foi o poder na Idade Média que simplesmente puniu, torturou, matou todos aqueles que simplesmente não aceitassem os seus dogmas. Qual sistema religioso podemos dizer que está embriagado com o sangue dos mártires fiéis de Deus? Veja o que está escrito em Daniel 7, 25. Diz a profecia bíblica: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Qual sistema religioso perseguiu durante 1260 anos qualquer um que se opusesse à sua supremacia? Qual sistema religioso que alterou a santa lei de Deus e criou o seu próprio sistema de adoração a vários santos? Se essa pergunta for feita a um historiador, certamente ele responderá: esse sistema é Roma Papal. E encaixa-se diretamente com as profecias bíblicas contidas em Daniel e Apocalipse. Qualquer pessoa que tiver a chance de estudar a história, principalmente na Idade Média, terá acesso às informações que estamos estudando. Nessa série, O Grande Conflito, contemos a verdade da Palavra de Deus, juntamente com a história e fatos ocorridos há séculos atrás. Hoje, todos nós temos acesso às Escrituras Sagradas, até no nosso celular. Mas saiba que pouco mais de 500 anos atrás, haviam poucos exemplares da Bíblia. Mesmo assim, Deus não permitiria que suas verdades fossem totalmente omitidas. Pelo seu amor infinito, Ele continua atraindo os corações em busca da verdade. Por vários países da Europa, homens cheios de coragem mantiveram acesa a chama do Evangelho. Providencialmente guiados pelo Espírito Santo, estudavam as Santas Escrituras com interesse muito profundo. Estavam dispostos a aceitar a luz a qualquer custo, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Um desses homens chamava-se John Wycliffe. Ainda no colégio, quando garoto, ele descobriu Cristo como seu único advogado e advogado do ser humano. Então ele decidiu proclamar as verdades que acabara de descobrir. Ao iniciar sua obra, Wycliffe não se colocou em oposição a Roma de imediato. Contudo, mais claramente percebia os erros do papado. Mais fervorosamente apresentava os ensinos da Bíblia. Viu que Roma abandonara a palavra de Deus pela tradição humana. Destemidamente, exigia que a Bíblia fosse novamente devolvida ao povo e sua autoridade fosse estabelecida na igreja. Ele era um pregador eloquente. Sua vida diária era uma demonstração das verdades que pregava.
Os trovões papais logo foram lançados contra ele. Foi acusado de ensinar heresias, mas aquele que um dia declarou: não temas, sou teu escudo, de novo estendeu a mão para proteger o seu servo. E durante algum tempo, Wycliffe teve certo descanso. Agora, o cisma, com toda a contenda e corrupção que produziu, preparou o caminho para a reforma protestante, habilitando o povo a ver quem realmente o papado era. Antes de completar 60 anos, foi acometido de uma doença grave, mas declarou bravamente: não vou morrer, vou viver para denunciar ainda mais as más ações dos frades. Sua arma era apenas a Bíblia Sagrada. Então, de forma solene, traduziu a Bíblia para a língua inglesa. O reformador colocou nas mãos do povo da Inglaterra a luz que jamais deveria extinguir-se. Wycliffe passou a ensinar o povo a salvação pela fé em Cristo Jesus. A nova fé foi aceita por quase metade do povo da Inglaterra. Veja que tremendo como Deus age. É lindo. Novamente, os chefes papais conspiravam para fazer silenciar a voz do reformador. Foi a julgamento perante 2 tribunais, mas recebeu coragem dos altos céus para acusar os líderes religiosos perante o Conselho Nacional e pediu uma reforma dos enormes abusos sancionados pela Igreja. Pela 3ª vez, foi chamado a julgamento e então, perante o elevado tribunal eclesiástico do reino, Wycliffe não se retratou. Corajosamente defendeu seus ensinos e repeliu as acusações de seus perseguidores. Citou aos ouvintes perante o tribunal divino e pesou suas ações e enganos na balança da verdade eterna. O poder do Espírito Santo foi sentido por cada ouvinte que ali se encontrava. Como setas do Senhor, as palavras do reformador atingiram a consciência deles. As acusações de heresia que haviam formulado virou-se contra eles. Em voz alta ele exclamou: contra quem, disse ele, julgam estar lutando? Contra um ancião, as bodas da sepultura? Não, mas contra a verdade que é mais forte do que vocês, e os vencerá. Assim dizendo, retirou-se, e nenhum de seus adversários ousou impedi-lo. Deus pusera a palavra da verdade na boca de Wycliffe. Sua vida fora protegida, seus trabalhos prolongados, até que fossem estabelecidos os alicerces da reforma. Antes dele, não houve alguém por meio de cuja obra fosse possível modelar a reforma. Em uma bela manhã, na ocasião onde ia administrar a comunhão entre irmãos, caiu atacado de paralisia. Em pouco tempo veio a falecer. Os seguidores de Wycliffe hoje espalham em vários países, levando o evangelho eterno. Depois que seu guia foi removido, os pregadores passaram a trabalhar com entusiasmo ainda maior que antes. Multidões se reuniam para ouvi-lo. Logo, porém, impiedosa perseguição estourou sobre os que haviam ousado aceitar a Bíblia como seu único guia. Pela primeira vez na história da Inglaterra, a fogueira foi decretada contra os discípulos do Evangelho, perseguidos como inimigos da Igreja e traidores do reino. Os defensores da verdade continuaram a pregar em lugares secretos, encontrando abrigo nos humildes lares dos pobres. E muitas vezes refugiavam-se em covas e cavernas. Muitos sacrificaram suas posses pela causa de Cristo. Não foi pequeno o número dos que deram corajoso testemunho da verdade. Em meio a torturas e chamas, alegravam-se por ter sido conhecidos em compartilhar a comunhão dos sofrimentos do seu Salvador. Após 40 anos da morte de Wycliffe, seus ossos foram queimados e suas cinzas lançados em um riacho vizinho. Sua vida e morte deixaram um legado espalhando a verdade pelo mundo inteiro. A mão divina estava preparando o caminho para a grande reforma. Sabe, meu querido ouvinte,
Talvez você nunca tenha ouvido falar dessas verdades. Essas verdades você tem acesso até mesmo na internet. Isso aconteceu, isso ocorreu para que hoje nós tivéssemos acesso à palavra de Deus. Sabe, meu amigo ouvinte, assim como no passado, Deus levantou homens e mulheres fiéis à sua palavra, que não se compraram nem se venderam, como John Wycliffe e tantos outros. Ele tem um chamado para você. Esse chamado diz o seguinte: abrace, viva, aceite a palavra do Senhor. Deixamos claro aqui que nossa intenção não é afrontar nenhuma denominação religiosa, mas resta-nos levar o estandarte e a bandeira da verdade. O Evangelho eterno precisa ser proclamado. Nossa autoridade vem de Cristo Jesus e essa verdade não pode ser contida. Aceite a palavra de Deus em qualquer denominação, seja fiel aos preceitos, à lei e às verdades contidas nas palavras de Jesus. Deus te abençoe.